O Brasil tem poucos estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado no exterior. Qual que é a importância da internacionalização de cérebros? O Brasil deveria ter como ambição enviar mais brasileiros para estudar lá fora? O Brasil não está nem entre os 5 principais emergentes em estudantes de mestrado e doutorado nos principais centros do mundo. Quem lidera essa corrida é a China e a Índia. A China tem quase 400 mil estudantes de mestrado e doutorado nos principais centros do mundo, nos principais países do mundo desenvolvido. A Índia tem mais de 300 mil. O Brasil é líder na América Latina, mas não entra nem no top 5. A gente fica atrás aí de Nigéria, Bangladesh, Irã e Marrocos, segundo um levantamento que eu fiz para o Instituto Trajetórias, uma nova entidade que quer mandar mais brasileiros para estudar mestrado lá fora. O Brasil tem cerca de 30 mil estudantes de pós-graduação nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Europa, mas quando a gente considera a nossa renda per capita e o nosso tamanho de população, a gente deveria ter algo como 50 mil estudantes, ou quase o dobro se a gente fosse seguir o ritmo, digamos assim, de outros países emergentes. É claro que a China e a Índia são difíceis da gente comparar porque tem populações muito grandes, mas quando a gente coloca todo mundo no bolo, incluindo a Nigéria, Bangladesh, Marrocos, Irã, a gente vai ver que a gente deveria ter muito mais gente se a gente fosse seguir a mesma lógica que esses países imprimem para a internacionalização do seu capital humano. Além da gente ter relativamente menos estudantes fazendo mestrado e doutorado lá fora, na comparação com esses outros países, a gente tem também muitos estudantes concentrados em alguns países, principalmente Espanha e Portugal, que não são necessariamente onde estão os centros líderes do mundo. Quando a gente olha o Brasil e compara com China e Índia, a gente vai ver que o Brasil tem quase 70% dos seus estudantes de pós-graduação lá fora na União Europeia, enquanto a China e a Índia vão concentrar seus estudantes nos Estados Unidos, onde esses países têm quase 40% dos seus estudantes internacionalizados, digamos assim. E dentro da União Europeia, os brasileiros estão principalmente concentrados em 2 países, Portugal e Espanha. Basicamente, Portugal, cerca de 50% dos estudantes brasileiros fazendo pós-graduação no exterior estão em Portugal ou na Espanha, que de novo, são países que podem ter excelentes universidades, mas não é a escolha de outros países, como China, Índia e Nigéria, para sua internacionalização. Tem um estudo novo, legal, publicado na revista Science, sobre as vantagens que um país emergente como o nosso teria em internacionalizar os seus cérebros, digamos assim. Porque por muito tempo a gente ficou preso numa visão de brain drain, quer dizer, os cérebros que fogem, ou a drenagem de cérebros do país quando um país emergente tem pessoas qualificadas emigrando para fora do país, mas agora tem se falado cada vez mais em brain gain, ou seja, nas vantagens dessa internacionalização, mesmo quando esse estudante fica lá fora. O principal ganho, é claro, é quando ele volta, traz o conhecimento que ele aprendeu lá fora, os contatos, enfim, mas mesmo a pessoa que vai fazer mestrado, doutorado fora do seu país de origem e fica, poderia trazer vantagens para essa economia, não só mandando remessas, mas também ajudando a criar aí uma rede de conhecimento que ajudaria com inovação e produtividade. E outro efeito muito interessante que a literatura mostra é que a pessoa que sai para fora do seu país acaba inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo e principalmente inspira essas pessoas a adquirirem o capital humano necessário para migrar. E não necessariamente essas pessoas migram. Então a gente pode pensar, por exemplo, numa pessoa que pensa em fazer um intercâmbio fora e vai aprender a falar inglês, vai estudar inglês, ela acaba não indo morar fora do Brasil, mas o fato dela ter aprendido inglês pode ser bom para sua carreira e bom para a economia brasileira em outros aspectos. Então esse é um efeito bastante interessante que a literatura observa. Pessoas que miram estudar fora ou trabalhar fora do seu país um dia acabam estudando mais por causa disso, não necessariamente vão para fora, mas aquele conhecimento, aquelas habilidades, aqueles skills ficam. E aí, por que será que o Brasil tem relativamente poucos estudantes fora do país em relação com outros países emergentes que também não têm renda alta como o Brasil? Será que a barreira da língua pesa muito? Será que é porque o Brasil tem boas universidades e as pessoas não sentem que elas precisam estudar nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido?
na União Europeia? Ou será que é porque o Brasil tem uma economia relativamente pouco aberta, pouco integrada ao comércio internacional, às cadeias globais de valor, a gente acaba também tendo menos acesso ou interesse em se educar lá fora? Como é que vocês veem esse tema da internacionalização dos cérebros? Será que mandar brasileiros para fora é um desperdício ou será que é positivo para a nossa economia? Eu sou Pedro Fernando Neri, colunista do Estadão. Entre em nossas redes sociais para acessar mais conteúdos como esse.